Olá pessoal, eu me chamo Hanna. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade Semeadas. Está a questão do milho hidropônico, que não é hidroponia, é milho hidropônico. É uma forma, gente, de você já imaginou que 1 quilo de milho em grão, né, você consegue transformar em 30 quilos de alimento para o seu animal? Já imaginou? Ó, aqui tem 2 quilos, né? Então a gente pode fazer o que? 60 quilos de que o pessoal chama de volumoso, né? Volumoso, e que dentro desses 2 quilos, né? Você vai poder fazer o milho hidropônico, você vai fornecer a seu animal 60 quilos de, de volumoso e proteína, junto com proteína. Que é o que é proteína, o que é volumoso? Volumoso é o que vai dar saciez a seu animal, né? Pode ser galinha, pato, guiné, qualquer ruminante, boi, cabra, qualquer tipo de animal, sendo ruminante ou não, certo? Dentro desse processo é uma forma simples, fácil, né? E que todo mundo vai achar legal, porque você imaginou você 2 quilos de milho, você transformar em 60 quilos, gente. 60 quilos de milho, gente. A gente compra, tá por R$ 110 aqui em Bom Jardim, né? Não sei como é que tá aí na região de vocês. Tá por volta de R$ 110. Dentro desses R$ 110, você faz o quê? Você dá em um dia, né? Milho. Mesmo que você tenha plantado, tenha colhido e tenha fornecido para o seu animal, você não comprou aquele saco de milho, mesmo assim você vai estar, tipo, perdendo, é, tendo prejuízo, né, gente? Você pode pegar esses 60 quilos e transformar em muita ração. Se 1 quilo dá 30 quilos e 2 quilos dá 60, então você, com 2 quilos você já pode fornecer o volumoso e a quantidade de proteína necessária para o seu animal ingerir, para ele ficar firme, forte, bonito e vistoso. E com 60 quilos, então, gente. Não precisa ser milho que você tem em casa, não precisa ser milho que você plantou, certo? Você pode ser qualquer estilo de milho, sendo milho, lá de boa. O que você vai precisar, certo? Primeiro você vai precisar, que nem a gente tem aqui, ó, uma lona, certo? Pode fazer no chão, mas não vai ficar com o mesmo resultado adequado da forma que é necessário. A Hannah não tem uma lona. Faça com qualquer local que você tenha, sendo pequeno ou não, certo? Mas que ele fique suspenso. Você pode olhar que aqui tem uma alturazinha, mais ou menos de um tijolo, certo? Nas laterais também, certo? Por quê? Aqui vai represar a água. Se eu boto no solo, e o solo daqui, ele é um solo muito compactado, porque ele é argiloso. Então, tipo, quando tem a chuva, ele chupa, né, o necessário da água para ele. Depois, quando ele chega naquela saturação, que é aquele estresse de hídrico, daquela quantidade de água que já foi necessária para o solo ficar, ele vai começar, que ele absorveu, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar encharcado, ele vai começar a acumular água em cima. Nesse processo, dá sim para você utilizar. Mas não é toda região que tem esse solo argiloso, certo? Então, o que, que a gente faz? A gente pode utilizar essa lona, certo? Você pode utilizar, aqui embaixo é a calçada da casa velha, né? Aí você pode olhar que ela tem um cimento, né? Aí aqui, gente, na lateral, aqui a gente fez uns canteirinhos, vou mostrar para vocês. É uns canteirinhos, que ele também é canteiro econômico, certo? Embaixo, ele é cimentado. Então, a gente fez também no objetivo, que são 3, vocês estão vendo só 2, de que? De também fazer o milho hidropônico, certo? Mas aí foi reutilizando para outras coisas também, para fazer banco de sementes. A gente aqui é um banco de sementes de vários tipos de plantas, né? Você está vendo ali. Então virou outra função. Mas esses canteirozinhos são pequenos, a altura de um tijolo. A gente cimentou e ele serve para a questão de também fazer o milho hidropônico, certo? Voltando para cá. Depois eu falo lá sobre lá. Voltando para cá. O que é que a gente vai fazer aqui, certo? A gente já tem um milho, que eu mostrei para vocês. Esse milho aqui, certo?
Aí, ali a gente pegou. No caso, gente, vocês não vão botar... tem a lona, pode ser no cimento, pode ser qualquer outro local que armazene a água, tá bom? Aí você vai precisar de um regador, né? E vamos precisar de que é isso, gente? Isso aqui é folha, né? Ali tem um capizinho seco e ali tem um pouquinho de terra. Não é que você não possa botar terra. Tá vendo aqui? O capim... errado. Aqui. O capim e o regador. Tá bom? E aqui é resto de folhagem, né? É o famoso paú, tá bom? O que é que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos forrar ali, certo? Forrando ali, nós vamos espalhar o milho. De espalhar o milho, nós vamos cobrir um pouquinho. Qual é a diferença de eu fazer? Eu posso botar puro, só o milho? Pode. Posso botar com terra? Pode também, certo? A diferença é o seguinte. Você pode botar terra? Pode. Pode botar capim, seco ou verde? Pode, deve, certo? Você pode botar só a palhagem? Pode sim também. Qual é a diferença, certo? Quando você pega e coloca assim, e que você coloca terra, as raízes elas talvez desenvolvam mais, né? Só que ela vai ficar mais difícil para o animal comer pela quantidade de areia que vai ter, né? Areia não, de solo, né? E se a gente coloca esse paú, né? E a gente coloca um pouquinho de capim, certo? Isso vai se transformar vai se decompor um pouquinho, vai se unir junto com as raízes e já vai fazer outro tipo de nutriente e de vitaminas necessárias para que o animal. Inclusive o pessoal chama assim, tipo, palatabilidade. Isso quer dizer o quê? Quando você come uma coisa que você acha extremamente gostosa, você diz, eita que tá gostoso, porque você está achando palatável. Porque se você está achando para você muito saboroso. Então esse é o objetivo, certo? Aí as pessoas dão o nome de volumoso e proteína, beleza? Eu vou mostrar aqui como faz um passo inicial e depois eu vou mostrar para vocês já o resultado e a gente levando para as galinhas. Vocês nunca imaginaram, né, que aquele restinho aquele pouquinho de milho que você coloca lá para as suas galinhas, para as suas cabras, que eles comem ligeirinho demais, que é como se fosse um doce e que fornece muita energia e energia rápida. É por isso que ela come e depois ela já está com fome, porque produz energia. É a mesma coisa, gente, de uma fruta. Você pega a fruta, você faz um suco, né? Aí você você coou. Então você tirou a fibra daquele alimento. O que é fibra? Quando você ingere qualquer alimento, que você ingere ele da forma in natura, que no caso é natural, você sobe numa mangueira e tira e está comendo ali, ela tem fibra. O açúcar dele vai demorar a chegar na sua corrente sanguínea. Então vocês vão, através da fibra, vai estar o alimento, vai sendo dosada a quantidade de açúcar. Se você pega, faz um suco, coa e bebe, ela vai estar com o açúcar, vai muito rapidamente para a sua corrente sanguínea. Então você engorda e você fica muito elétrico, porque você vai se sentir mais forte, mas depois vai dar uma baixada na glicose, porque só aquele pico de glicose por causa do açúcar, que no caso é frutose, que dentro do organismo a gente se torna glicose, certo? Muitas vezes a gente vê isso nas crianças. As crianças a gente dá o suco, né? Além de ser ingerido mais rápido, vai dar mais fome, mas ela fica logo agitada, cheia de energia. A mesma coisa é aqui. Se a gente dá o milho para o animal, ela vai ter uma absorção muito rápida de proteína, mas também como se fosse um açúcar, né? Que
vai ser muito fácil metabolizada pelo animal e ele vai ficar muito cheio de energia, mas depois ele vai dar aquela baixada. Então, quando você bebe um suco, você demora até aquela saciez na sua alimentação. E a manga, quando você come ela in natura, no caso ela ali, a frutinha fresquinha, você vai demorar a sentir fome, aquele vazio no seu estômago, porque ela tem fibras e as fibras estão sendo ingeridas junto com a polpa da fruta, certo? Então esse processo vai ocorrer junto com esse milho hidropônico, beleza? Vou mostrar vocês ali passo a passo, vou fazer um pouquinho devagar, porque eu tô sozinha, mas dá certo. Qualquer coisa, vamos conversando, certo? Vamos lá, eu vou botar primeiro passo. Botei a lona, botei um score, certo? Para a água não sair. Segundo passo, vou jogar um pouquinho de terra misturado com capim, que tem aqui, que eu tô ruim de mira, viu gente? Eu tô errando. Vou botar aqui, para vocês verem que vai fazer tipo uma camazinha. Não vou botar muita areia, ou terra no caso, não é areia, é terra, solo. Vou botar só um pouquinho para poder facilitar o enraizamento, certo? E depois eu vou fazer outra camazinha com o serrapilheira, beleza? Fiquem observando, qualquer coisa vamos falando. Aqui, pessoal, olha, aqui tem um pouquinho também de esterco, viu? Não tá só capim, não. E nem só solo. Ó, sempre tirar papel se tiver essas coisas assim. Pronto. Já coloquei, né, a terra. Que no caso só quer chamar terra. Aí eu vou colocar agora o pau. Pronto. Coloquei o pau, né? Pode ver que já tem uma caminha. Vamos pegar o milho. Tá caindo. Certo? Tem que espalhar, gente, bem direitinho. Não é como se você estivesse plantando ele, não. Cuidado, para não furar a lona, né?
Ó, gente, vocês podem fazer maior a largura, pode fazer menor a largura, o comprimento. Isso vai depender de vocês, certo? A forma como vocês estão querendo fazer e a quantidade que vocês querem. Nessa metragem que está aqui, dá suficiente para colocar os 2 quilos. Então, para que ficou faltando um pouquinho aqui do lado, ficou descoberto. Certo? Vamos prender bem direitinho, gente, para não ficar vazando, tá bom? Pronto, pessoal. Eu vou pegar aqui para vocês verem melhor como ficou, tá bom? Vocês já viram o processo, né? Mas, tá vendo? Ali ficou um pouquinho mais de um lado do que do outro. Eu vou dar uma ajeitadinha, né? E agora vamos cobrir com... Devolver. Agora eu vou cobrir, né, com o resto da palhada, tá bom? Pronto, pessoal, a gente agora cobriu, beleza? Vocês poderem estar tudo cobertinho. Se for algum meio descoberto, vocês quiserem cobrir, melhor ainda. É? Regador, água. Ó, gente, esse regador ele tem 10 litros, né? Aí nesse espaço que tá aqui é suficiente, né, para fazer. A gente tá colocando os 10 litros porque tá um pouco muito quente, né? Se não tivesse tão quente, você poderia colocar menos água e depois aguar mais tarde, certo? Você pode olhar lá, eu vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Tem galho, não tem problema, tá bom? Ó, gente, esse aí é o milho hidropônico, certo? Esse aí é o milho hidropônico.
certo? Ali vai ajeitar direitinho pra ficar aqui, ó. Ficar... que eu tô apanhando. Um pouquinho mais alto, certo? Gente, o seguinte. Como é que eu vou saber que tá na época certa para tirar para meus animais? Vai escolher a época que você quer, certo? Você pode fazer vários testes para ver como é que seu animal se comporta. Então, pessoal, como é que eu vou saber que tá na época certa de eu retirar ele dali? Né? Você vai ver que ele vai brotar. Né? Brotar o que? Nascer. Que você que vai escolher. Se você quer ele com 15 centímetros de altura, né? Se você quer ele até 40 centímetros de altura, ele tem os nutrientes necessários para qualquer animal que você cria. Beleza? Mas, quando vai a decisão, vai ser sua. Tá? Você vai ver que seu animal, ele, somente no período de estiagem, né, gente, que dê muito sofrido, não só aqui, mas tipo, muitas das regiões onde vocês estão, chove pouco. Né? E cada ano que passa as chuvas estão mais escassas. Essas escassez de água, então você tem que arrumar tecnologias, né? Você tem que arrumar facilidade para você continuar com os seus animais. Ter sua criação, ter sua renda, ter sua alimentação. Se você tem uma galinha, você tem um porco, você tem uma cabra, você tem um boi, você tem uma vaca, você tem uma ovelha, você tem um leite, você tem inúmeras coisas que você pode fazer, que o pessoal que fala, escapar, né, para sua alimentação, que no nome bonito é segurança alimentar. Então, para você dar essa segurança alimentar também para os seus animais, né, tanto a segurança alimentar deles como a segurança física, né, a questão física e saúde deles, você tem que ver uma alimentação que seja boa para eles e que você vai gastar menos, tá? E também vai ter menos trabalho, né, gente? Porque você pode pegar, tipo, aqui tem esse canteiro, você faz uma semana, né, que é um planejamento. Faz uma semana, na outra semana bota no outro canteiro, e na outra semana bota no outro canteiro, e você faz até um quarto canteiro, e você vai ter toda semana um plantio. Esse planejamento serve para tudo, né, gente? Tanto para criação, como para plantação, como para você ter uma segurança alimentar para os seus animais. Quem vai decidir a quantidade de dias é você. Mas lembrando, não tirar com menos de 15 centímetros de altura. Certo? Porque aí ele vai ter a quantidade de nutrientes necessários para seu animal se alimentar. E lembre-se, ficar saciado. Porque se você der só milho puro para ele, ele vai comer, mas ele vai continuar com aquela fome. Por mais que ele fique ali horas e horas e horas mastigando, as galinhas, até as galinhas rejeitam milho. Vocês vê que as galinhas de vocês, em muitos locais, a gente chega lá, tem um milho e a galinha não quer comer. Aí você pega uma folhinha e joga. Aí ela vai lá, doida, desesperada. Por quê? Naquela folhinha é a mesma coisa que vai ter aqui. Ela vai ter nitrogênio, vai ter fósforo, potássio, proteína, que as pessoas dão um nome mais difícil, complica mais as coisas, né? Porque vão falar uma linguagem mais técnica. Aí inventa outros nomes porque é o certo falar dessa forma. Mas no popular mesmo, o que vai encher a barriga do bicho que você cria é mato, que nem diz meu filho. É mato. É uma erva, um capim. E você também, na seca, você não tem capim, gente. Aí, então o que é que você faz? Você vai aproveitar o que você plantou, ou que você mesmo comprou, mesmo sendo caro, e vai fazer esse processo simples e básico. Certo? Eu vou mostrar para vocês como é que fica, né? E a alegria das galinhas comendo, beleza? Então, a altura que a gente tira, ele fica parecendo um tapete. Aí vocês vão ver na foto, no vídeo. A foto não, vou mostrar no vídeo a vocês como é que fica depois. Então, pessoal, vocês podem ver como é que tá aí, ó. Como tá uma beleza, lindo, maravilhoso. Gente, esse processo pode ser feito tanto com milho, como com o sorgo, como com o trigo, a soja, certo? E o feijão também. Só que o feijão eu acho que tem que indicar mais só para as galinhas, não para os ruminantes. Porque pode ter algum tipo de fermentação, tá bom?
Vocês podem olhar aí, gente. As raízes dela está bem emaranhada, né? Ela chega, fica, forma um tapetezinho bem bonito, bem legal. E as galinhas, vocês vão ver a seguir, elas chegam, ficam felizes. Aí, pessoal, a gente já tirou, né? Vocês podem ver que faz um tapete. Nesse tapete a gente enrolou e colocou no carrinho de mão. Estamos levando aqui agora para as galinhas, certo? Aí vocês podem ver que fica um tapetezinho, tá um tamanho adequado para as galinhas, né? E que elas vão adorar. Então, pessoal, aí vocês podem observar, né, claramente que a gente pega, do jeito que tá o tapete, a gente divide em alguns pedacinhos, né, que é quando sempre se quebra, quando a gente enrola, e dá para elas, elas comem felizes da vida. Agora você pode fazer até comparação. Você sempre joga milho, ela deixa lá, só vai comer quando estiver morrendo de fome mesmo. Agora, quando você jogar o milho hidropônico, você vai ver a reação dela. Pode ser qualquer tipo de, que nem eu falei para vocês, vai ter uma reação diferente, porque ela está se alimentando de algo diferente. Óbvio que a gente não vai dar só o milho hidropônico puro, certo? A gente vai fazer uma complementação com outro tipo de alimento, certo? Isso aí é só para a questão, quando for na estiagem, ficar muito escasso. E a gente sabe que como fica escasso, o animal perde peso, isso, aquilo, outro. Então, para manter a qualidade nutricional e o capim seca, mesmo a gente tendo uma silagem, é bom sempre estar fazendo uma complementação alimentar. Todo esse processo do início ao fim vai de você ter
força de vontade. Não dá trabalho. Tem que molhar todo dia? Tem que molhar todo dia, certo? Se tiver mais quente, tem que molhar também. Se tiver mais frio, mas não é que nem uma horta, certo? Você gasta menos água porque a água está represada aqui na lona. Então quando você joga, ela vai ficar ali acumulada. Então ela vai demorar mais tempo para ir-se embora. Quando você faz um canteiro, gente, você não bota uma lona, que eu já falei até no canal do Canteiro Econômico, você não bota uma lona embaixo ou algo para segurar aquela água, reter aquela água, ela vai se embora. Não é o caso desse aqui. Então como a água fica acumulada, ter cuidado para não encharcar. Se você encharcar muito, ela vai apodrecer e não vai nascer, certo? Você vê que seu milhinho não está nascendo, foi nesse sentido. Lembrando, no máximo até 40 centímetros. Você pode fazer planejamento, né? Ver qual é a quantidade de alimento que você tem de acordo, que você vai produzir, de acordo com a quantidade de animais que você tem na sua propriedade, beleza? Se você tem 10 bois, então você vai plantar enormes quantidades de milho dessa forma. Se você tem uma cabra, uma galinha, eu garanto a vocês que a felicidade das galinhas, quando a gente joga milho, elas olham assim, não se importam tanto. Já estão assim, sem querer comer. Quando a gente tira esse tapete, que ela fica um tapete e a gente sai enrolando assim, depois joga para elas caem matando. Então, do mesmo jeito que a gente não gosta só de comer arroz e feijão todo dia, sem mistura, sem um docinho depois, ou outra coisa que a gente gosta muito, vocês gostam muito de comer cuscuz, muitas vezes a galinha não vai gostar só de comer cuscuz, então a gente precisa variar a alimentação delas para que elas fiquem felizes, nossos animais fiquem felizes e saudáveis e também nos forneça o necessário para nossa também garantia alimentar, certo? Aliás, soberania, segurança alimentar nossa e dos animais. Se você fornece uma alimentação saudável para os seus animais, você também fornece uma alimentação saudável para você, para a sua família. Geralmente as pessoas não vão adoecer, né? Não vão ficar doentes com facilidade, nem seus animais. Então, se ficou alguma dúvida, vocês entrem em contato aí no bate-papo, pelo zap, comigo, que a maioria já tem meu WhatsApp. Podem conversar comigo à vontade, que eu vou estar à disposição para qualquer pergunta, né? E sempre respondo. Não estou conectada no canal todo dia, certo? Ele tá, quando eu acesso, é pelo computador, certo? Então, assim, esse processo é simples, fácil. E então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Essa foi mais uma aula. Nós vamos entrar com outras aulas essa semana, esse mês. Espero contar com todos vocês e muito obrigado. Fiquem espertos, porque a alimentação sua, do seu animal, da sua família, só depende de vocês. Abraço.